Olá, a paz do Senhor, meu amigo, a paz do Senhor, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, tudo bem? Professor Jackson, e estamos aqui em mais uma aula da EBD no Lar. E hoje falaremos da lição de número 9, na lição de Novos Convertidos, número 9, que tem como tema Reinando com Cristo. Pegue sua lição, traga sua lição aí para frente da sua televisão, do seu computador, do seu smartphone e acompanhe conosco esta aula que será de grande importância para você entender todo aquele processo escatológico no qual a Assembleia de Deus acredita enquanto doutrina e enquanto teologia. É importante a você, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que está adentrando a Assembleia de Deus, que está na turma dos novos convertidos, saber que, assim como essa lição vem tratando de tópicos importantes para que você compreenda cada vez mais a sua fé, compreenda cada vez mais a sua teologia, a teologia da Assembleia de Deus, você vai entender agora o que é essa questão do reinando com Cristo, o que é o milênio, né? E aí você vai perceber que existem escolas escatológicas que trabalham com versões, com formas de entendimento do milênio, formas de entendimento da época da tribulação, da época do retorno de Cristo, da primeira vinda, da segunda vinda, do julgamento, enfim. E você vai entender que na Assembleia de Deus nós temos um escopo, nós temos uma ideia, nós temos uma formatação escatológica baseada nas Escrituras que corrobora o que nós pensamos enquanto que é milênio. Então pegue a sua revista e não esqueça também, deixe a sua Bíblia aí no lado, aí com você também, que você vai acompanhar, lendo a palavra do Senhor e lendo a sua revista, você vai entendendo melhor o que nós vamos falar hoje. Falaremos de um tema que está muito presente em um livro e que muitos irmãos consideram de extrema dificuldade, porque tem muitas passagens em que você precisa de uma interpretação, de uma hermenêutica um pouco mais apurada, né? Às vezes tem uma discussão alegórica, às vezes tem uma apresentação simbólica, que é o livro de Apocalipse, né? Você vai perceber ali no livro de Apocalipse um simbolismo muito forte que às vezes confunde as pessoas. Como é que João, que está na ilha de Patmos, ele vai escrever sobre esses eventos futuros? Como é que ele consegue isso? Nós temos a entender que o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, revela a este apóstolo, revela a este homem de Deus as coisas futuras. E as coisas futuras estão delimitadas e traçadas ali. Tem relação também com o livro de Daniel, com livros do Antigo Testamento. Você vai entendendo esse cenário na medida em que nós formos apresentando a lição e que você acompanhe essa lição também apoiado, tendo como base as Sagradas Escrituras. Não falamos nada aqui que não esteja apoiado na Bíblia do nosso Senhor Jesus, que na Bíblia onde tem a vida de Cristo, onde Deus fala conosco, onde autores inspirados pelo Espírito Santo escreveram estes textos e aí nós lemos eles, que é nosso guia, nossa base para a nossa vida e para o entendimento das coisas que virão. Pegue sua lição então, a lição 9, que está na revista Conhecendo o Reino de Deus, Sou Discípulo. Se você ainda não tem a revista, eu te aconselho, compre sua revista, vá até a livraria missionária da Igreja Assembleia de Deus, que fica na sede, que fica anexo à sede, e você terá uma revista muito boa que te auxiliará em momentos em que você precisa ler alguma coisa, entender algo aqui que eu não estou entendendo. Vai lá, que essas lições aqui de início, para quem está iniciando a trajetória do Senhor, são muito importantes. Tentaremos aqui nesta aula, de forma didática, compreender este período que é muito importante para a história da igreja, o período do milênio, o período em que Cristo retornará e reinará durante 1000 anos com a sua igreja aqui na terra. Vamos lá então, o nosso texto que é o áureo, né? A Bíblia diz, ele se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Veja a sua Bíblia aí, e quem já tem a revista, abra a revista onde a Bíblia diz. E fala o seguinte: Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Para meditar, o milênio será um tempo em que Cristo reinará sobre todo o planeta, e sua amada igreja estará ao seu lado, participando deste reinado sublime. Você já percebeu e você já estudou em lições anteriores sobre a época da tribulação.
os assembleanos, nós assembleanos, somos pré-tribulacionistas. O que significa isso? Nós acreditamos, enquanto igreja, que não passaremos pelo período de tribulação, aqueles 7 anos em que o anticristo estará aqui presente, mas retornaremos com o Senhor, né, na parousia, retornaremos com o Senhor para o milênio, para que quando Cristo governará a terra durante 1000 anos, uma época de paz, prosperidade, uma época em que não haverá dores, em que você viverá muito e muito tempo, né, aqui na terra, em que os animais eles se relacionarão, onde o leão não atacará os animais, as suas presas como tem hoje. Você terá uma época de paz e tranquilidade na presença do Senhor. Mas nós somos pré-tribulacionistas. E o pré-tribulacionista acredita que, e a Assembleia de Deus crê nisso, baseado nas Escrituras, que a igreja não passará por esse tempo, mas retornará com Cristo para a instauração do milênio de paz. E este milênio de paz é o que nós vamos estudar hoje. O objetivo geral da lição é saber o que é milênio, quem participará, onde e como a igreja estará nesse tempo. Então este é um período de 1000 anos em que Cristo reinará sobre todo o planeta, com justiça e juízo. Satanás estará aprisionado no período do milênio e todos conhecerão quem é Jesus Cristo. É um período em que a igreja retorna, nós temos uma batalha, Cristo e a igreja vencem Satanás e ele estará preso no período de 1000 anos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um quadro, onde eu vou narrar aqui o quadro para os irmãos, um quadro que eu entendo que vai explicitar algumas questões nas várias vertentes sobre o que várias denominações ou várias escolas teológicas e escolas escatológicas. Escatologia é a doutrina do fim dos tempos. Pergunte aí para o seu professor, para quem está mais perto de você, ao seu líder, ao seu pastor, ele vai falar que escatologia é a doutrina do final dos tempos, então aquela que se encarrega de entender o que acontecerá. Existem várias escolas escatológicas e nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. O primeiro ponto da lição, o primeiro capítulo, podemos pensar assim, não é isso? É o que é o milênio. E aqui o autor da lição, o nosso pastor, o pastor Antônio Lima, ele se dedica, nesta parte inicial, a falar o que é o milênio. Primeiro nós temos aqui uma questão do dicionário, que significa período de 1000 anos. Então, milênio, período de 1000 anos. Na teologia bíblica seria, portanto, esse período em que Cristo estará aqui, Satanás será preso, e a igreja com Cristo, e Cristo com a igreja governará, e as terras serão santificadas, as nações estarão livres das artimanhas de Satanás. Já no primeiro livro da Bíblia Sagrada encontramos uma profecia referente a esse período. E aí abre lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, versão revista e corrigida. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Durante o milênio, meu prezado aluno, minha prezada aluna, todas as nações da terra serão governadas pelo nosso Jesus. De acordo com a Bíblia Sagrada, em Isaías 11, 9, em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia de conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Atualmente existem mais de 3,1 bilhões de pessoas que não conhecem o nosso Deus. Mesmo com os esforços singulares, muitos cristãos levaram o Evangelho, ou em financiar as missões, o ID, os missionários aos lugares mais longínquos, ainda muitas pessoas não conhecem a palavra do Senhor, uma porcentagem muito grande que não conhece. No entanto, durante o milênio, todas as raças, tribos, línguas e nações conhecerão quem é Jesus Cristo, o Rei Supremo do Universo. Lembrando uma coisa importante aqui para você, meu aluno, minha aluna, meu irmão, minha irmã em Cristo: o milênio não significa o fim da história da humanidade. A Bíblia nos informa que ao final do milênio, Cristo entregará o domínio ao Pai Eterno. Então não quer dizer assim, chegamos no milênio, acabou, não vamos ter mais nada, não. Ainda vai ter algumas questões aí, julgamentos, as pessoas serão julgadas, os ímpios, os crentes, enfim. Ainda não estamos no final da história. É um período importante de 1000 anos em que Cristo reinará com a sua igreja. Tá certo? A sede será em Jerusalém. Jerusalém, cidade histórica. Jerusalém, cidade, além de ser uma cidade histórica, uma cidade que carrega também na historicidade, na perspectiva espiritual, muito fortemente arraigada. Você tem ali, por exemplo, que Jerusalém hoje, para o nosso tempo, ela é a capital religiosa,
ela é a capital espiritual das 3 maiores religiões monoteístas. Você tem ali, que ela é a capital, claro, né, da religião dos judeus, você tem dos hebreus, né, correto? O Antigo Testamento, ali você tem também Jerusalém, é considerada a capital dos cristãos, e também Jerusalém é considerada a capital para os muçulmanos também, porque se você for ler o Alcorão tem muitas passagens que replicam, são passagens muito aproximadas do que tem na Bíblia, e eles também invocam para si a noção de Jerusalém como capital santa, como capital da sua fé, da sua religiosidade. E nós cristãos também, nós cristãos acreditamos nisso, porque é em Jerusalém que você vai perceber que muitas histórias impactantes da vida de Cristo aconteceram nessa cidade, né? A entrada triunfal, o sacrifício, a crucificação. Você vai ter, portanto, que para a identidade do cristão, Jerusalém é ponto importantíssimo para a sua vida. E aqui, meus irmãos, então, em Jerusalém foi palco de disputas acirradas, mas durante o milênio, Cristo fará dessa cidade o lugar de onde todas as diretrizes mundiais serão primariamente socializadas no Palácio de Glória, que estará na Cidade Santa, Jerusalém. É dali que, portanto, Cristo governará, e é dali que, portanto, todas as ordens, regras, noções estarão ali presentes e caminharão para o resto da humanidade. O ponto 2 da nossa lição: quais são as principais interpretações do milênio? E aqui, meu amado, você agora vai ter aí na sua tela, né? Vai aparecer agora aí na sua tela um quadro em que nós vamos falar brevemente sobre as principais interpretações, né, do que será o milênio. Como eu falei anteriormente, cada escola ou cada teologia, ela trabalha com uma perspectiva escatológica. E perceba aí, então, no quadro que você tem várias perspectivas. O quadro que está aí na tela agora com você. Vamos acompanhar cada uma delas. Primeiro, amilenismo. O que seria a perspectiva do amilenismo? Para os amilenistas, a segunda vinda de Cristo é um único evento. Nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Introduz o estado eterno. Então, para a vertente teológica que acredita, escatológica, que acredita no amilenismo, não há duas vindas, né? Não há primeiro Cristo vem para a igreja, depois Cristo retorna. Não, é um único evento. Nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. É uma vinda só. Para o quadro que você está vendo aí, pós-milenismo, a segunda vinda de Cristo é um único evento também. Nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Cristo retorna após o milênio. Olha só. Então passa o milênio e Cristo retornará apenas após o milênio. Confere aí, porque eles são pós-milenistas. Aí vem a escola do pré-milenismo histórico. O que ela fala sobre a segunda vinda de Cristo? Arrebatamento e segunda vinda simultâneos. Cristo volta para reinar na terra. Então, o arrebatamento e a segunda vinda é uma coisa só, e Cristo volta para reinar na terra. E o pré-milenismo dispensacional, que é o que a Assembleia de Deus segue, fala o seguinte: a segunda vinda será em duas fases. Arrebatamento da igreja e a segunda vinda à terra 7 anos depois. Que 7 anos são esses? Os 7 anos da tribulação. Então a igreja é tomada da terra, fica 7 anos com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, e retorna com Cristo para a batalha, para a grande batalha, onde Satanás será aprisionado e Cristo governará. Esse é o pré-milenismo dispensacional. E quanto à ressurreição, os amilenistas acreditam que a ressurreição será geral dos crentes incrédulos na segunda vinda. Eles só acreditam em um único evento, uma única vinda. Logo, tanto os crentes quanto os incrédulos serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo. No pós-milenismo, a ressurreição geral dos crentes incrédulos na segunda vinda de Cristo. No pré-milenismo histórico, ressurreição dos crentes no início do milênio, ressurreição dos incrédulos no final do milênio. O que nos interessa aqui é o pré-milenismo dispensacional, onde distingue duas ressurreições: igreja no arrebatamento, santos do Antigo Testamento da tribulação na segunda vinda e incrédulos no final do milênio. E é nisso que nós acreditamos enquanto igreja. Eu não vou falar mais sobre os outros quadros, só quero focar mais no quadro do pré-milenismo dispensacional. Acompanha aí, continua acompanhando. Julgamento. Para nós assembleanos, há uma distinção no julgamento: obras dos crentes no arrebatamento
judeus e gentios no final da tribulação e incrédulos no final do milênio. Na tribulação, nós somos pré-tribulacionistas, a igreja arrebatada antes da tribulação. Milênio, na segunda vinda, Cristo inaugura um milênio literal de 1000 anos na terra. Israel e a igreja, completa a distinção entre Israel e igreja. Igreja é uma coisa, Israel é outra. Programa distinto para cada uma, tá certo? O anticristo, para a Assembleia de Deus, é uma figura literal e histórica, o último e poderoso inimigo da fé cristã. E se você quiser saber mais sobre, além, é claro, do Apocalipse e da Bíblia, você tem Lewis Schaeffer, J.D. Pentecoste, Charles Hyde, Stanley Horton, John MacArthur Jr., Tim LaHaye. E esse tema do pré-milenismo dispensacional é muito comum e popular no fundamentalismo clássico e no pentecostalismo clássico. Portanto, meu aluno e minha aluna, este quadro que você acabou de acompanhar, ele fala sobre as diferentes formas de entender a escatologia, e a Assembleia de Deus está vinculada à escatologia pré-milenista dispensacional, tá certo? Aí você pode voltar ao quadro, pausar e dar uma lidinha aí no que eu falei agora, tá certo? Quando e como será um milênio? Já falei, no final da grande tribulação, Cristo virá para libertar Israel das mãos do anticristo, que estará dominando, né? Satanás estará dominando e Cristo retorna para libertar Israel. Como e onde estará a igreja no período do milênio? A igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro, estará lá, portanto, aguardando a finalização dos 7 anos da tribulação para retornar com Cristo em glória e vencer Lúcifer e vencer Satanás. A igreja estará ao seu lado segundo a Bíblia Sagrada, estará ao lado de Cristo segundo a Bíblia Sagrada. Está certo? Bom, meu amado irmão e amada irmã, espero que você tenha entendido. Volte ali ao quadro sempre que você quiser, dá uma olhadinha ali no quadro que nós colocamos sobre as diferentes escatologias, porque o cerne da lição de hoje fala sobre isso. Espero, meu amado, que você tenha entendido o que é o reino milenar, esse período em que Cristo governará com a igreja, em que teremos período de paz, e que você, ao compreender isso, fortaleça mais a sua fé, fique mais firme na presença do Senhor, entendendo que o futuro é glorioso para aquele que serve a Cristo e para aquele que se dedica à obra do Senhor. Nós, como igreja, estamos fazendo nossa obra, e nós fazemos porque somos agraciados por Cristo e fomos agraciados por Ele para fazermos a sua obra, não por nós, mas pela sua graça. Que Deus o abençoe e até a próxima.